Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aqui fala o professor Anderson Amaro, professor de matemática de vocês, tá? Sejam bem-vindos a essa nossa aula assíncrona. Por conta de alguns detalhes técnicos, ainda estamos fazendo gravada, mas assim que possível nós iremos migrar para o modo síncrono, tá? Eu peço aos alunos de ambas as escolas, tanto do Olga como do Dorothy, que ainda não confirmaram a sua presença no Google Sala de Aula, que procure a coordenação da escola, solicite seu e-mail institucional e aceite o convite que foi encaminhado. Haja vista que essa atividade, a partir desta atividade, eu só irei postar o aviso nos grupos do WhatsApp, tá? Estarei encaminhando esse vídeo também. E a atividade de frequência eu vou postar na plataforma. Então, vocês sempre têm um prazo aí de uma semana, né? No caso de um encontro até o próximo encontro para dessas devolutivas. E aí, caso você tenha algumas dúvidas ou venha ter algum problema, procure o seu coordenador. Ou se for algo que eu possa resolver, eu também posso estar resolvendo, beleza? Então, para quem é novato por aqui, me chamo Anderson Amaro, sou professor de matemática, como eu disse no início, tá? Na aula de hoje nós vamos estar revendo a ideia de perímetro de um polígono, tá? Só que essa ideia que nós vamos estudar nessa aula, ela vai usar expressões algébricas, que nada mais é do que expressões que vão ter incógnitas ou variáveis, que no caso são letras. Lembrando que essas letras elas podem ser X, pode ser Y, pode ser Z, pode ser, enfim, qualquer letra do nosso alfabeto, ou até mesmo pode ser um símbolo, né? A única restrição aqui é que para ser classificado como expressão algébrica, eu tenho que ter um elemento que vai fazer o papel de valor desconhecido, ou valor que eu não posso determinar de início. O objetivo da nossa aula de hoje, que esperamos que seja atingido até o final dessa aula, é que vocês entendam como que se faz para determinar o perímetro de uma figura plana. Também a gente espera que ao final desta aula vocês entendam e consigam utilizar as equações para resolver situações, problemas que vão envolver perímetro, tá? Aí aqui eu faço uma observação que normalmente quando se fala em perímetro, automaticamente se fala de área, mas como o nosso foco é mostrar como que se faz, como que se comporta o perímetro de estruturas algébricas em formas geométricas, então a gente vai deixar a área para o segundo momento, mas aí é só uma extensão do conceito de área, né, que é o produto da base pelo produto da altura. Então, isso, claro, quando nós estamos nos referindo a quadriláteros. Mas aí a gente vai tirar uma aula para fazer todas esses intercursos aí, para que fique claro para vocês como que se usa, como que se calcula, como que se percebe esses detalhes, tá? Lembrando que o foco da aula de hoje é discutir o perímetro, tá? E ao final dessa aula nós iremos tirar alguns encaminhamentos para a próxima aula, tá bom? Então aqui nós vamos iniciar pela lembrança do que é o conceito de perímetro, tá? Lembre que perímetro usando equações é o nosso tema maior, o objetivo da nossa aula. Só que para a gente chegar até aqui, precisamos lembrar o conceito lá da geometria, né, que é muito importante, que é o conceito de perímetro. Tá? Então, o conceito que está disposto lá na geometria é que o perímetro é a soma das medidas dos lados que compõem a figura. Então, por exemplo, das figuras geométricas aqui que nós temos, a menor possível é um triângulo. É porque, se você lembrar, figura geométrica é toda figura, é toda forma que pode ser composto por segmentos de reta, tá? Lembrando que esses segmentos de reta, para que forme um formato geométrico, ele precisa de, no mínimo, três lados. Então, a gente diz que são três segmentos não colineares, ou seja, esses meus três segmentos de reta,
eles estão dispostos no plano, tá? Aí você precisa lembrar do plano, né? Que é a região que contém todos os pontos e que contém todas as retas. Caso você tenha alguma dúvida, eu sugiro que você revise geometria básica, ponto, reta e plano. Tá? Eu já discuti sobre isso em outras ocasiões, mas pode ser que tenha se perdido ao longo do tempo. Então, eu sugiro que você faça esse resgate para que você entenda que, para ser figura plana, ele tem que ser composto por segmentos de reta não colineares e, no mínimo, 3. Quando ele tem 3, vou até anotar aqui em cima, tá? Quando ele tem 3 segmentos, segmentos não colineares, eles são chamados de triláteros, beleza? Normalmente a gente chama de triângulo, mas como aqui eu estou consignando todas as possibilidades de um triângulo, por exemplo, ele pode ser um triângulo retângulo, tá? Vou me referir primeiro aos ângulos, tá? Ele pode ser um triângulo retângulo, ele pode ser um triângulo acutângulo, tá? Só repetindo. O triângulo retângulo tem um ângulo igual a 90 graus. O triângulo acutângulo, todos os ângulos internos eles são menores que 90 graus. E um triângulo obtusângulo, ele tem um dos ângulos maiores que 90 graus. Isso se eu estiver me referindo à parte interna, ou seja, aos ângulos. Se eu estiver falando em relação à parte externa, que é o que nós vamos discutir aqui na aula de hoje, que é os segmentos externos ou perímetros, ou os segmentos que dão origem ao perímetro, nós temos o triângulo isósceles, cujo triângulo tem dois lados semelhantes e o terceiro diferente. Aí tem uma regrinha que ajuda a garantir que ele vai ter essa condição. Eu tenho o equilátero, todos os lados da nossa forma possuem o mesmo valor. E eu tenho uma terceira possibilidade, que ele é um triângulo chamado de escaleno, tá? Onde todos os lados externos possuem medidas diferentes. Ok? Mas caso fique alguma dúvida em relação aos triláteros, por isso que eu não estou usando a fala triângulo, porque senão teria que especificar cada um desses tipos. E não é o objetivo aqui no momento. Então, o que nos interessa inicialmente é dizer que eles são classificados de 6 formas diferentes. E essas formas, quando estão em conjunto, formam o que nós chamamos de triláteros. E aí, as formas geométricas que têm 4 lados não colineares são chamados de quadriláteros. Beleza? Então, esses quadriláteros são formas geométricas que têm 4 lados, ou 4 segmentos de reta não colineares. Aí nós temos, a exemplo, nós temos o quadrado, o quadrado tem 4 lados com o mesmo valor e um ângulo interno de 90 graus. Nós temos o retângulo, que ele possui 2 pares de lados idênticos, ou seja, tem 2 lados iguais e 2 não, e que possuem 4 ângulos retos de 90 graus no seu interior. Nós temos o triângulo, desculpa, gente. Nós temos o quadrilátero, que é chamado de trapézio. Nós temos o losango e nós temos o paralelogramo. Vejamos e entendam que quando a gente for calcular esse perímetro dessas figuras planas, aí só para que vocês fique bem claro para vocês, figura plana é toda a figura que é formada por segmentos de reta, ok? E o segmento de reta é tudo que tem 2 pontos, ou ponto de saída ou ponto de chegada. Ou a gente pode dizer ponto inicial e ponto final, né? Isso fica muito a critério de cada situação, tá? De modo geral, quando a gente fala de figura plana, aqui as mais comuns são triláteros ou quadriláteros.
mas podem aparecer figuras que possuem mais de 4 segmentos de reta. Ok? Como é o exemplo que nós vamos trazer aqui agora. Imagine que eu quisesse calcular o perímetro dessa figura abaixo. Aí, veja, ela tem 5 lados, tá? Cada lado vale 7 centímetros. Ou seja, aqui eu tenho o que nós podemos chamar de ponto de saída e aqui ponto de chegada, tá? Isso se eu estiver indo no sentido da subida, tá? Esse aqui, ó, o primeirinho que eu estou riscando aqui, seria o ponto de saída. Lembrando que é esse o sentido que eu estou considerando, tá? Sentido saindo daqui para cá. Então, esse aqui seria o ponto de chegada, ok? Se eu fizesse o contrário, ou seja, se eu tivesse essa posição aqui, posição de cima para baixo, esse cara aqui ele já seria o meu ponto de saída e esse aqui seria o meu ponto de chegada. Independente se você está usando de cima para baixo ou de baixo para cima, é a mesma coisa, tá? Só vai mudar a direção que você está usando. E como eu quero o perímetro, foi dito anteriormente que o perímetro ele é o quê? Ele é a soma dos lados. Então, como eu já tenho o valor numérico de cada lado, note que aqui eu tenho uma expressão, tá? Para mim saber que é uma expressão, basta eu verificar se ele tem adição ou subtração. Se tiver pelo menos isso, veja assim que é uma expressão. Note que essa expressão ela só está usando números. Então, a gente chama isso aqui de expressão numérica, tá? Então, se tiver só números envolvidos, é uma expressão numérica. Toda expressão numérica, no final, gera como resultado final um número. Então, como eu quero o perímetro dessa figura, basta que eu some todos os lados. Se eu tenho 5 lados idênticos, eu posso fazer o quê? 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Isso daqui é o mesmo que 7 vezes 5. Ou seja, 7 vezes 5, ele é a extensão da soma de parcelas idênticas. Então, se está somando parcelas idênticas, então a gente tem o que nós definimos como produto ou multiplicação. E aí, você somando, nós temos aí um perímetro de 35 centímetros. Tenham sempre na cabeça de vocês, toda vez que você for calcular qualquer coisa em matemática, sempre lembre do resultado você inserir a unidade. Se no problema ele está falando que é centímetro, então você devolve centímetro, tá? Se ele estiver falando em metro, você coloca em metro, ok? Perfeito? Vamos aqui a um exercício prático, tá? Aqui foi colocado perímetro e área, mas se desconsidere a área, tá? Isso aqui foi erro de digitação. Na verdade, é só o perímetro mesmo que a gente vai calcular, tá? Ok? Então, veja só. Eu quero que você determine o valor do perímetro dessa figura, né? Eu quero só o perímetro dessa figura. Então, ok? Ok, gente? Então, como já deu tempo de analisar a figura, toda vez que eu estiver falando em perímetro, a ideia que vocês têm que ter na cabeça é o quê? Região externa, tá? Toda vez que eu estiver falando de região externa, eu estou falando dessa distânciazinha aqui, ó. Ou seja, desse comprimento. Esse comprimento aqui é o que nós chamamos de lado, tá? Esse outro segmento que eu vou botar até de azul, esse outro lado aqui, ó, que vai desse ponto até esse ponto aqui,
a gente chama ele de altura. Beleza? Ok? Como é que eu calculo esse perímetro aqui? Vejamos a seguir. Como eu quero o perímetro dessa figura, eu já sei que essa figura ela tem 9 centímetros de altura por x mais 9 de largura. Então, como eu quero o perímetro, o que eu devo fazer? Note que o lado da direita mede 9. Se você observar bem, esse lado aqui, ó, da minha esquerda, ele é exatamente igual ao lado da direita. Então, aqui também é 9 centímetros. Ok? O mesmo ocorre aqui na parte superior. Ó. Você tem aqui, ó, essa distância ela é semelhante a essa de baixo, então aqui é x mais 9. Ok? Se eu tenho uma letra, a gente disse na aula anterior, toda vez que eu tiver uma letra no meio da conta, eu tenho uma incógnita. Tá? Se tratando de incógnita, logo eu tenho uma expressão algébrica. Tá? Então aqui não tem tanto segredo, né? Eu vou pegar 9 e vou somar com 9. Tá aqui, ó. 9 mais 9. E depois eu vou pegar x mais 9, tá aqui, e vou somar com o x mais 9 de cima, tá? Se eu eliminar o parênteses, lembra que para eliminar o parênteses, ele faz jogo de sinal com o sinal de fora, beleza? Então, mais com mais é mais, mais com mais é mais. Então, quando ele é todo positivo, eu só tiro o parênteses. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar número com número e letra com letra. Então, eu tenho 9 mais 9, 18. Mais 9, 27. Mais 9, eu tenho 36. Esse x aqui, ó, somado com esse x aqui, que aqui, ó, note que eu tenho 2x. Ok? 36 é o que nós dizemos, o que nós chamamos de número conhecido. 2x é um número desconhecido, tá? Quero que vocês entendam que eu não posso juntar algo que eu conheço com algo que eu desconheço. Bom? Então, como eu não posso juntar o 36 com 2x, então essa daí é a nossa resposta final. Então, meu perímetro, ele é 36 mais 2 vezes a medida x e esse somatório em centímetros. Se o x for zero, aí o que você tem? Você tem um quadrado. Se você tem um x maior ou menor que zero, aí nós temos um retângulo. Só que aí eu chamo a atenção de vocês o seguinte, alguns números negativos, eles irão servir, não são todos. E se você observar bem, ó, o que eu consigo perceber? Né? Que se eu estiver usando valores numéricos, poderia escolher qualquer valor para x. Só que aqui tem um detalhe que a gente tem que consignar. Que se eu tenho x mais 9, deduz-se que a largura ela é maior que a altura. Se a altura é 9, a largura não pode ser menos que 9, tem que ser mais que 9. Então, aqui, por observação, eu consigo deixar bem claro, bem nítido mesmo, que esse x que eu estou procurando, ele, por definição, tem que ser maior que zero. Tá? Veja, se eu tiver fazendo essa conta, eu poderia pôr valores negativos, sem problema. Só que a minha figura, na forma como ela foi pensada, a minha largura ia acabar sendo menor que a altura. Pode acontecer? Pode. Mas nesse caso específico, levando em consideração o desenho, posso dizer que esse x é maior que zero. Esse aqui for 1, x for 1, eu vou ter 10. 10 é maior que 9. Se tiver x igual a 2,
9, 2, 11. 11 maior que 9. Beleza? Aqui nós temos um terceiro exemplo, tá? Aqui é um exemplo de perímetro, tá? O comprimento de um retângulo é o triplo da sua altura, então eu não sei a altura, eu vou chamar de x. E o triplo da altura são 3 vezes, tá? O que ele está falando? Que se eu somar a parte de cima com a parte de baixo, a direita com a esquerda, esse somatório aqui, ele está me dizendo que tem que dar 40 centímetros. Dessa forma, ele quer saber qual é a medida do comprimento e qual é a medida da altura deste retângulo. Veja, ele já está dizendo que é um retângulo. Beleza? Vamos lá. Se o comprimento, lá eu chamei de x, tá? Aqui eu poderia chamar de a. Então, aqui a minha altura é a e o meu comprimento é 3a, tá? Então, se o perímetro é 40, basta somar 3a e a mais a. Se que for x, 3x, 3x, x e x, tá? Fica a seu critério, beleza? Somou tudo, igualou a 40. Como todas as parcelas ela tem um valor variável, que no caso é o a, eu posso juntar todo mundo aqui, ó. 3a mais 3a são 6a, 7a, 8a igual a 40. Como eu estou querendo o valor de a, esse 8 passa para o segundo membro dividindo, 40 dividido para 8 é 5. Beleza? Como a altura é a ou x, tanto faz, esse número aqui ele vale 5. Beleza? E o comprimento, como é 3 vezes a ou 3 vezes x, eu tenho 3 vezes 5, 15. Então, as medidas da minha forma geométrica é 5 e 15. Ok? Imagine agora que nós tenhamos um outro exemplo. Ana decidiu construir uma piscina retangular em sua casa, tá? E as medidas lá da piscina que ela vai construir, ela tem 8 metros de base, tá? Tudo bem? Por 5 de altura. Ao redor dela, ou seja, ao redor da piscina, ele tem o formato de trapézio. E esse trapézio, você pode ver aqui na figura, ele foi preenchido com grama. Então, você pode notar que esse valor aqui de cima, ó. Eita, Jesus. Tem um sono agora. Essa parte de cima aqui, ele é chamado de base menor. Esse aqui de baixo é chamado de base maior. E o lado da direita em relação ao lado da esquerda, ele tem o mesmo valor, no caso 12,5 centímetros. Beleza? Então vamos lá. Sabendo que a altura do trapézio é 11 metros, e suas bases são 20 e 14, ou seja, a base menor está aqui em cima, ela é 14 metros, e a base maior só pode ser 20 metros. Aqui eu tenho 12,5 metros. Ele quer que determine o perímetro da parte que não foi preenchida com grama. Tá? Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber a área da piscina. E aí, se você lembrar, a piscina ela tem 8 metros de base por 5 de altura. Então, para mim calcular esse valor aqui, eu vou fazer esse lado daqui, ó, mais esse e mais esse daqui de cima, beleza? Então, nós vamos ter o perímetro vai ser 5, mais 5, mais 8, mais 8. 5
É a altura que ele disse. Bom. E 8 é a base. Beleza? Eita, Jesus. Então, aqui nós temos que o nosso perímetro ele vai ser de 26 metros. 5, 5, 10, 18, 26. Beleza? Então, veja que esse problema ele apresentou a ideia de contorno, ou seja, a ideia de trapézio que foi preenchido com a grama. Beleza? Tudo bem? Vamos aqui a um exercício mais direto. Bom, eu sei que o perímetro dessa figura abaixo ela é 86 centímetros. Então, se eu somar todos os lados da minha figura, ele é 86. Então, vamos chamar o perímetro de P, ou seja, P igual a 86. Você consegue perceber que as setas eles estão demarcando cada valor que eu vou estar somando? Então, eu tenho aqui, ó, o sentido de baixo para cima, fazendo isso aqui, ó, tá? Eu tenho x mais 1 aqui embaixo. Estou somando mais esse lado, 5x mais 3. Em seguida, estou somando esse aqui, que é 3x, 2x, x mais 2, 5x mais 2, 3x mais 1, 3 e x mais 1. Então, eu coloco tudo. Veja que todos os valores de variável estão de azul. Todos os valores de numéricos estão de vermelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar azul com azul, vermelho com vermelho. Então, eu tenho x mais 5x são 6x, com 3x são 9x, com mais 1x são 10, com 5, 15 e 3, 18x. Beleza? Mais 1 mais 3, 4. 4, 2, 6, 8, 10, 11, 12. Esse igual a 86, tá? Então, esse 14 que está somando, eu passo para o segundo membro subtraindo, tá? Ou somo 14, ou subtraio 14 aos dois membros, tá? Que é a mesma coisa. Quando eu subtraio 86 menos 14, que é 72, como eu quero o valor de x, esse 18 eu divido nos dois membros ou passo 18 dividindo, tá? Então, dividindo 72 para 18, nós temos x igual a 4. Então, onde tiver x aqui, eu vou trocar por 4 e vou fazer a operação, tá? Então, fazendo as continhas, nós temos aqui ó, 3x, 12, x mais 2, 6. 5x mais 2, lembrando que o x é 4, 5 vezes 4, 24, 22. 3x mais 1 é 3 vezes 4 mais 1 é 13. X mais 1 é 4 mais 1 é 5. E 5 vezes 4, 24, 23. Então, basta só somar todos esses números que nós teremos o valor do perímetro. Lembrando que aqui o x é igual a 4. Beleza? Então, aqui nós temos 12 mais 6, 18. 18 com 22, 40. 40 com 13, 53. 53 com 5, 58. 58 mais 23. 50, 61, 81. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente viu o conceito de perímetro, que o perímetro nada mais é do que o contorno, ou a soma de todos os lados de um formato ou de uma forma geométrica, independente da sua quantidade de lados. E nós também resolvemos alguns exemplos, alguns exercícios usando as equações, ou seja, equações é quando eu tenho dois membros e quando eu quero ou eu consigo calcular o valor de uma variável, tá? Essa questão dessa resolução usando as equações, a gente vai ver de modo mais pontual na nossa próxima aula de matemática, tá? Na próxima aula, nós iremos pontuar as restrições para o denominador e o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica, tá? Então, a gente vai focalizar o nosso esforço em ver a restrição que existe para o numerador quando tem uma variável, tá?
E aí, toda vez que eu falo de denominador, eu estou falando de fração. Caso você tenha alguma dúvida, eu sugiro uma revisão de frações, tá? E também nós vamos ver o valor numérico de uma expressão algébrica, ou seja, a partir do momento que eu tenho a minha expressão algébrica, como que eu faço para me calcular o valor de uma expressão a partir de um valor? E aí a gente vai notar que esse valor que eu vou encontrar, ele pode ser ascendente, ou seja, ele está crescendo, ou pode ser decrescente no sentido de que eu estaria reduzindo a, a minha curva ou meu direcionamento de valores. Beleza? Então, eu vou deixar para vocês, ao final desta aula, ou seja, ao final desta gravação, eu vou deixar uma lista de exercícios referente ao que nós discutimos na aula de hoje. Eu reforço o pedido de quem ainda não conseguiu ou ainda não pegou o seu e-mail institucional, procure o seu coordenador para que ele possa estar fazendo esta entrega para vocês, tá? Lembrando que se você não tiver esse e-mail, você não consegue, por exemplo, acessar as atividades que nós iremos postar. Eu falei que daria o prazo até essa semana para vocês providenciarem isso. Eu espero que tenham feito. Quem não fez, o faça já amanhã, tá? Porque hoje não vai ser mais possível, tá? E lembrando que eu peço que vocês acessem a plataforma, que vocês se inscrevam na plataforma. O convite foi enviado para cada um dos e-mails institucionais, ou seja, no momento que você logar o seu aparelho, o seu e-mail, o seu aparelho, e abrir a sala de aula, o que acontece? Já vai estar um aviso na sua tela, só para você apertar na opção confirmar. Confirmou, você não precisa de mais nada, você já está dentro da sala. Tudo que foi postado de atividade, de trabalho, de qualquer outra coisa, você vai receber uma cópia de tudo isso. E aí, se tiver atrasado, vai estar com o nome de pendente. Se tiver no prazo ou se tiver sem data de entrega, ele vai estar com o nome atribuída. E se você tiver respondido e anexado corretamente o seu arquivo, ela vai estar com o nome de entregue, tá? Então, eu peço que vocês verifiquem isso tudinho. Se tiverem dúvidas, deixe sua sugestão no grupo, de preferência no grupo, beleza? E aí, peço também que se tiver alguma inconsistência, se você não conseguir acessar, nos avise, nos comunique, tá? Que a gente vai estar dando a orientação necessária para que vocês possam ter acesso a tudo isso, tá? Lembrando também que a gente vai estar usando com mais frequência essa plataforma, tá? As atividades, a aula, a frequência da semana passada está na plataforma, tá? A frequência ela aceitará resposta, ou seja, ela aceitará que você preencha até o final do dia de hoje. Amanhã ela já não vai estar mais disponível. Peço que preencham, peço que não se esqueçam atividade nenhuma a partir de hoje, nenhuma, tá? Veja bem, nenhuma eu irei receber pelo WhatsApp. Só vou contabilizar como entregue se entregar na plataforma. Porém, se existir entre nosso meio algum aluno que, por motivo real e justificável, ele não tiver acesso à plataforma, aí eu vou ver o meio alternativo para esse aluno. Beleza? Eu espero que todos tenham compreendido a minha fala, espero que todos tenham entendido. Fiquem bem, fiquem em paz. Se for sair, saiam de máscara, se protejam, protejam quem vocês amam, protejam seu pai, sua mãe. E se proteja também, tá? No mais, eu me despeço aqui de vocês agora. Dizer que para mim é uma enorme satisfação, um enorme prazer estar aqui com vocês, mesmo que remotamente, ou seja, mesmo à distância. Avisar também para ambas as escolas que a curtíssimo prazo nós iremos ter uma segunda aula por semana de matemática, só que essa aula, todas elas serão síncrona, 100% síncrona,
que são aulas que irão discutir conteúdos da UBMEP. Então, nós temos aí na Escola Olga da Silva, por exemplo, nós temos aí o nosso grupo de classificados, né? Os professores estão adicionando os alunos, né, no grupo 1, grupo 2. Aos alunos do Dorothy, nós tínhamos quatro, acho que é quatro, a turma de vocês para participar da segunda fase. Desses quatro, um pediu transferência, então, se não me engano, tem três, eu espero adicioná-los ao grupo em breve, tá? Eu preciso verificar se o aluno em questão ele tem as condições para poder acessar a plataforma, tá? E aí, lembrando que nós vamos fazer encontros no Meet, tanto Escola Olga como Escola Dorothy, para mostrar para vocês como que é a segunda fase, como é que ela se comporta, resolução de algumas questões que se fazem necessárias. No mais, uma boa tarde a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus e bora trabalhar que nós temos muito a fazer. Então, ó, fui.